Nós temos aqui o seguinte problema. Nós temos a substância, o fluido refrigerante R134A, a uma pressão de 3 megapascal e uma temperatura de 100 graus Celsius. Qual é o volume específico ocupado por essa substância? E aí a proposta é a gente consultar a tabela termodinâmica, é a gente utilizar um modelo de gás ideal e consultarmos essa informação no diagrama generalizado. Do fator de compressibilidade. Então, vamos ver. Nós vamos iniciar, então, pela tabela termodinâmica. Então, nós vamos na tabela termodinâmica do R134A e vamos consultá-la para uma temperatura de 100 graus Celsius. Lá na tabela tem uma temperatura próxima a essa. E nós temos o seguinte, para uma temperatura próxima a 100 graus, a pressão de saturação, ou seja, a pressão com que essa substância vai mudar de fase, é de 4,0640 megapascal. Essa não é a pressão que a substância ela se encontra a uma pressão menor. Para essa pressão de 3 megapascal, vamos consultar na tabela qual é a temperatura de saturação. A temperatura de saturação para essa pressão é de aproximadamente 85 graus Celsius. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos aqui um diagrama pressão-volume. Aqui a gente tem uma curva genérica de saturação da substância. E aqui em cima fica o ponto crítico dessa substância. Para 100 graus Celsius, nós temos uma pressão correspondente de 4,06. Só que ele está a uma pressão menor. Ele está, por exemplo, uma pressão de 3 megapascal. Para essa pressão de 3, a temperatura aqui é de 85, aproximadamente 85 graus Celsius. Qual é a condição em que essa substância ela está a uma pressão de 3 megapascal, ou seja, está sobre essa linha, e encontra a curva da temperatura de 100 graus Celsius? É nessa região aqui, né? Então, a gente já verifica que essa substância ela está como um vapor superaquecido. Vamos agora consultar a tabela do R134A superaquecido. Nós vamos olhar a pressão de 3 megapascal a uma temperatura de 100 graus Celsius. Qual é o volume específico que a gente lê na tabela? 0,006653 metros cúbicos por quilo. A tabela termodinâmica é uma tabela que foi baseada no estudo da substância para o par, por exemplo, pressão-temperatura. E aí foram listadas outras propriedades termodinâmicas, como volume específico, entalpia, entropia, energia interna. Então, este valor aqui é o valor mais preciso. Essa fonte, né,
tabela termodinâmica, porque é específica dessa substância. Então, nós conseguimos encontrar o volume específico da substância baseado no estado termodinâmico dado, em que ele está como vapor superaquecido. Se nós formos considerar o comportamento de gás ideal para poder especificar esse volume específico, o que nós vamos ter, né? Falou em gás ideal, a gente vai lembrar da equação de Clapeyron. O produto pressão-volume é igual ao produto massa molar, quantidade de matéria, né, em mols, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Aqui nós sabemos que a gente pode substituir N por M, a massa da amostra sobre a massa molar da substância, e reescrever essa equação em função do volume específico e da constante do gás que nós estamos trabalhando. Aqui no caso do R134A. Para nós utilizarmos esta equação, que a gente viu em outros vídeos ou na aula teórica como se chega a ela, nós vamos ter que conhecer a pressão, a constante desse gás e a temperatura em Kelvin. A pressão nós temos, né? Nós sabemos que está a 3 megapascal. E a temperatura, se é 100 graus Celsius, a gente soma 273, a gente encontra a temperatura em Kelvin. Agora, nós precisamos determinar a constante desse gás, sabendo que é dada pela constante universal dos gases dividido pela massa molar da substância. Então, vamos ver essa massa molar. O R134A tem essa química aqui. Então, nós vamos olhar quantos átomos de carbono ele apresenta. 2 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio? 2 átomos de hidrogênio. Quantos átomos de flúor? 4. Consultando a massa molar de cada um desses elementos, nós vamos então substituir aqui, né? Massa molar do carbono, 12 gramas. Massa molar do hidrogênio, 1. Massa molar do flúor, 19. Com isso, a gente encontra que a massa molar do R134A é de aproximadamente 102 gramas. 102 gramas, né? Isso em quilos, nós temos de grama para quilo, a gente divide por 1000, nós vamos ficar aqui com 0,102 quilos. Agora que nós conhecemos a massa molar, a gente pode então proceder com a divisão, né? A constante desse gás vai ser dada pela razão entre a constante universal dos gases dividido pela massa molar. Isso é igual a 8,314 dividido por 0,102. Logo, a constante desse gás é aproximadamente 81,51 joule por quilo Kelvin. Então, nós podemos completar aqui. 81,51 joule, que é energia, né? Por quilo vezes Kelvin. Voltamos na equação, onde nós sabemos que no modelo do gás ideal, PV é igual a RT. A pressão é de 3 vezes 10 a sexta
pascal vezes o volume específico que nós queremos encontrar. R, nós calculamos 81,51. Isso daqui vezes a temperatura, 373 Kelvin. Logo, o volume específico da substância vai ser... Então, nós vamos fazer esse produto e dividir por 3 vezes 10 a sexta. Nós vamos ficar com 10.134,41 vezes 10 a menos 6. Isso daqui, a unidade é metro cúbico por grama. Desculpa, metro cúbico por quilo, né? Que a gente já tá aqui no sistema internacional. Nós podemos dividir isso daqui por 10 a sexta, né? Vamos caminhar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos ficar com um volume específico de 0,014 metro cúbico por quilo. Notem que este é o valor do volume específico obtido considerando o comportamento de gás ideal. Nós temos, então, 0,0114 dividido pelo volume obtido lá da tabela, 0,006653. Isso daqui dá 1,52, ou seja, pelo modelo de gás perfeito, o volume específico é 50, né, aproximadamente 50% maior. Do que aquele obtido pela tabela. Agora, nós podemos fazer a consulta ao diagrama generalizado para ver quanto que a gente encontra para o fator de compressibilidade. O fator de compressibilidade, Z, ele mede, né, o desvio do comportamento do gás real em relação ao gás ideal. Para isso, nós vamos precisar consultar a tabela termodinâmica da substância para verificar qual é a pressão crítica e a temperatura crítica. Quando a gente consulta a tabela, a gente encontra a pressão crítica de 4,0640 megapascal e a temperatura crítica de 374,15 Kelvin. Qual é a pressão que a amostra está submetida? Uma pressão de 3 megapascal. Qual é a temperatura que a amostra está submetida? Uma temperatura de 373 Kelvin. Notem que tanto a pressão quanto a temperatura estão próximas à temperatura crítica, ou à pressão crítica, né? Quando a gente faz essa divisão, a gente encontra aqui uma pressão reduzida de 0,74 e uma temperatura reduzida de aproximadamente 1. Esse é o diagrama generalizado. O que nós temos aqui? A informação da pressão reduzida. Então, essa escala aqui é uma escala logarítmica, por isso que a gente está vendo o espaçamento aqui diferente, né? Não é uma distribuição linear. Então, do 0,1 até o 1, nós vamos contar 0,2 para esse tracinho maior. Esse tracinho menor é 0,25. Esse é o 0,3, esse é o 0,35. Então, aqui nós temos 0,1, 0,2, 0,3, o 4, o 5, 0,6, 0,7. A nossa pressão reduzida, ela tá aqui, nessa linha, acompanhando essa linha vertical. Ao longo de toda essa linha vertical, a gente vai ter a pressão reduzida de 0,7. A nossa temperatura reduzida são essas curvas
que nós estamos vendo aqui em linha cheia, ó, TR. Então, nós vamos ver qual é a nossa, pro nosso problema, a nossa curva é a 1.0, é a 1, né? Então, ela tá vindo aqui, ela faz essa curva e depois continua aqui para cima. É a linha cheia. Essa é a linha do 1.05, essa de baixo aqui é a linha do 1, essa linha cheia. Essa linha cheia que a gente tá vendo aqui é a linha do vapor saturado. Então, nós estamos buscando o encontro dessas duas. O que a gente pode fazer aqui? Posiciona uma folha, por exemplo, no ponto 0.7 e veja onde que ela vai encontrar a curva do 1. Ela encontra a curva do 1 próximo a 0.7, próximo. Então, a gente poderia considerar que aproximadamente, por exemplo, 0,67. Então, ao consultarmos o diagrama generalizado para essas condições de pressão e temperatura, conhecendo a pressão crítica e a temperatura crítica da substância, a gente encontrou que o fator de compressibilidade é de aproximadamente 0,67. Esse fator, ele mede o desvio do comportamento do gás real em relação ao gás ideal. Nós sabemos que o fator de compressibilidade é dado pela divisão de PV sobre RT. Nós poderíamos reescrever isso daqui como o produto PV é igual a Z vezes RT. Notem que PV igual a RT era a equação do gás ideal. O Z aqui está entrando como um fator de correção. Como nós queremos o volume, nós fazemos que V é igual a Z vezes RT dividido pela pressão. O volume específico vai ser dado por 0,67 vezes constante do gás, vezes a temperatura, dividido pela pressão. Isso daqui nós calculamos, né? Veja que no passo anterior nós calculamos esse valor. Ó, V é igual a RT sobre P. Então, este valor aqui do modelo de gás ideal, nós sabemos que é 0,11014. Então, aqui nós temos 0,0114. O volume específico, pelo diagrama generalizado, vai ser 0,00679 38 metros cúbicos por quilo. Quando a gente compara esse valor ao valor da tabela, qual é a diferença entre eles? 0,067938 dividido pelo valor da tabela, 0,006653. Isso aqui é aproximadamente 1,2. Ou seja, esse valor fornecido pelo diagrama generalizado é 2% maior do que o volume obtido pela tabela termodinâmica da substância.
Então, nós verificamos que é possível a gente considerar o comportamento, né, do sistema, caracterizar consultando a tabela termodinâmica ou então o diagrama generalizado. Quando a gente considera o comportamento do gás ideal para essas condições, o sistema ele apresenta um erro considerável, né, já que existe uma variação de 50% do valor real apresentado pelo sistema. Então, o modelo do gás ideal não se mostra muito adequado para essa situação.